Saudações, queridos alunos, e estamos aqui para darmos continuidade à aula de genética, certo? E hoje estaremos falando sobre as heranças dos cromossomos sexuais. Empolgante! E para darmos início à nossa aula, gostaria de relembrar com vocês os tipos de herança que existem. Vamos entender um pouquinho. Eu tenho heranças de caráter autossômico e tenho heranças de caráter alossômico, ou relacionadas ao sexo, é a mesma coisa. Vamos lá, prestem atenção, eu vou ter aqui a herança e eu posso classificar a herança como sendo autossômica ou como alossômica ou relacionada ao sexo, que é a mesma coisa. Mas que parâmetro, o que eu vou observar para eu saber identificar? Presta atenção nessa imagem aqui, pessoal. Aqui eu tenho os 23 pares de cromossomos da espécie humana. Como que eu vou saber, então, se a herança é autossômica ou alossômica? Fácil de entender. Se o gene estiver presente em qualquer um dos 22 primeiros pares de cromossomo, eu vou classificar essa herança como autossômica. E se a herança estiver presente nesse último par de cromossomos, eu vou classificá-la como uma herança alossômica. Olha só, pessoal. E para falarmos dessas heranças alossômicas ou sexuais, eu vou relembrar com vocês alguns conceitos. Prestem atenção nessa imagem. Aqui eu tenho um cromossomo sexual masculino que determina um macho. Porque eu tenho um cromossomo que veio da mamãe, tenho certeza que o X veio da mamãe, não é verdade? Não sei. E tem um Y que veio do pai. Então, essa partezinha de cima do cromossomo X, eu chamo ela de região não homóloga do cromossomo X. E essa partezinha de cima do cromossomo Y, eu chamo de região não homóloga do cromossomo Y. Por que região não homóloga? Eles não têm homologia, não são iguais. Você está vendo que é completamente diferente? Não há possibilidade de eu ter um gene aqui nessa região não homóloga do cromossomo X aqui em cima e ter esse mesmo gene aqui embaixo que determine uma única característica. É entendido? Porque essas regiões são não homólogas. Agora, na parte de baixo, eu tenho, tanto no X quanto no Y, regiões homólogas. Então, nessas regiões homólogas, eu também posso ter genes aí que vão determinar uma única característica. E se o gene estiver presente numa dessas regiões homólogas, eu vou classificar de outra forma a minha herança. Ah, professor, você falou que se o gene estiver na região não homóloga, ele vai ser classificado de uma determinada forma. Sim, se esse gene estiver situado na região não homóloga do cromossomo X, eu vou classificar a herança como herança ligada ao sexo. Caso o gene estiver na região não homóloga do cromossomo Y, eu vou classificar essa herança como herança restrita ao sexo. Então, nós temos que ter entendimento dessas regiões não homólogas e dessas regiões homólogas. Até aqui está tranquilo? Explicando novamente. Presta atenção. Quando o gene relacionado a uma herança estiver nessas regiões não homólogas, eu vou ter duas classificações. Se ele estiver na região não homóloga do X, eu tenho uma herança ligada ao sexo. Se ele estiver na região não homóloga do Y, eu tenho uma herança restrita ao sexo. Tranquilo, professor, até aqui eu entendi. Então, aqui eu vou ter uma herança ligada ao sexo e aqui uma herança restrita ao sexo. Mas e se o gene relacionado à herança
estiver situados nas regiões homólogas do X ou do Y. Aí eu vou ter outra classificação. Eu vou classificar essa herança como uma herança parcialmente ligada ao sexo. Ah, entendi então. Então tá tranquilo. Beleza até aqui? Qualquer dúvida, pessoal, é só ir deixando nos comentários. Eu vou dar o exemplo para vocês do daltonismo, que é uma herança ligada ao sexo. Então, está presente lá no cromossomo X, na região não homóloga. E além dele estar lá, eu já te contei que ela é uma herança recessiva. Então, ele só vai se expressar quando tivermos homozigose. Certo, professor, beleza, entendi essa parte. Mas o que é daltonismo? Não sei. Bem, gente, o daltonismo é uma incapacidade que o indivíduo tem de identificar cores primárias, como, por exemplo, o verde, o vermelho, o azul. O indivíduo vai ter dificuldade em enxergar essas cores, então. Prestem atenção nos fenótipos que eu trouxe para vocês, que vocês vão entender direitinho essa parte. Aham, sei. Eu tenho uma mulher normal. Por que normal? Ela não apresenta o daltonismo. E o genótipo dela é homozigoto dominante. Está vendo Dzão, Dzão? E por que eu estou utilizando o D? Porque eu estou me referindo ao daltonismo, a primeira letra da palavra. Olha só, eu vou ter um homem normal também, que ele tem o D dominante. Então, não temos o daltonismo nesses dois indivíduos. Mas prestem atenção agora. Eu posso ter a mulher que apresenta característica normal, ou seja, não tem o daltonismo, mas ela é portadora do gene do daltonismo. Então, gente, ela vai ter um gene dominante e um gene recessivo que determina o daltonismo, só que ele não se manifesta. Por quê? Porque nós estamos falando de uma característica recessiva. Agora, para uma mulher ser daltônica, eu falei com vocês no início que ela tem que ser o quê? Homozigoto recessiva. Então, nesse caso aí que eu tenho a homozigose, essa mulher, então, seria daltônica. E o homem, para ser daltônico, ele só precisa de um alelo recessivo. A mulher tem maior possibilidade de não ser daltônica do que o homem. Olha só a relação aí. A mulher, nesse caso aí, para ser daltônica, é 33% de chance. O homem já tem 50% de chance. Bem, e caso você seja daltônico, né, nós temos vários níveis de daltonismo, temos que lembrar disso também, você provavelmente terá dificuldade de enxergar o número que está aí presente nesta figura. Agora eu vou dar para vocês mais um exemplo de herança ligada ao sexo recessiva. E o próximo exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo da hemofilia. A hemofilia é a incapacidade que certas pessoas apresentam de coagular o sangue. Então, as pessoas hemofílicas, se tiver um corte, se acontecer um acidente, isso é muito perigoso, porque o sangue vai saindo, não coagula. Prestem atenção nos seguintes genótipos e lembrem do que eu falei com vocês anteriormente. A herança, o daltonismo, também é uma herança ligada ao sexo recessiva. A hemofilia também. Então prestem atenção. A única diferença que vai haver aqui nesses genótipos é que eu estou utilizando o H, que é a primeira letrinha de hemofilia. O restante, gente, os genótipos para apresentar, então, essa herança são iguais aos genótipos do daltonismo. Para a mulher ser afetada, ela tem que ser homozigoto recessivo. E o homem só tem que ter um alelo recessivo. Até aqui está fácil de entender, né, pessoal? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Prestem atenção.
E o heredograma característico, então, dessa herança seria como? Prestem atenção nessas dicas para vocês não caírem em pegadinhas. Olha só, o heredograma característico desse tipo de herança, nós vamos ter mais homens que mulheres afetados. Então, quantidade de homens muito maior do que em mulheres. E as mães afetadas, ou seja, as mães que forem daltônicas, terão todos os filhos daltônicos. Que loucura! Vamos entender nessa imagem que eu fiz aqui para vocês. Prestem atenção na simbologia do heredograma. Para quem não entende nada de heredograma, eu vou estar postando uma videoaula apenas sobre heredograma, para você não cair em pegadinhas no Enem da vida, ok? Bem, presta atenção nesse heredograma. Eu tenho um homem que é afetado, o quadradinho é homem, e a bolinha é mulher. Então, esse homem afetado casou-se com uma mulher normal, que nós ainda não sabemos o genótipo, certo? Do homem, eu tenho certeza do genótipo. Por quê? Para o homem ser daltônico, ele só precisa de um traço recessivo. Então, aquele lá é o genótipo dele. Ai, que burro, dá 0 para ele. Aí vocês estão percebendo que eles tiveram um filho normal e uma filha afetada. Para eu ter uma mulher afetada, eu tenho que ter homozigose recessiva, não é verdade? Então, olha só, eu tenho certeza que o genótipo dessa menina, da filha, então, desse casal, é esse. Eu tenho certeza que é esse. Por quê? Porque para ser hemofílica, a mulher tem que ter homozigose recessiva. Ah, Daniel, beleza. Então, ela pegou um xizinho do papai e um xizinho da mamãe. Ah, então agora já podemos determinar o genótipo da mãe. Concordam? Então, o genótipo da mãe tem que estar presente também um alelo recessivo. Então, a mamãe tinha 50% aí de chance de doar o alelo que não causa o daltonismo para sua filha. Só que sabemos reprovado que heranças são uma loteria. Então, pode acontecer ou não. E essa filha teve a infelicidade de ter presente, então, nesse X que ela pegou da mamãe, o genótipo recessivo. Então, essa filha é tranquilo, professor. Então, vamos continuar. O rapazinho, o filho, então, deles, nós sabemos o genótipo dele. E o outro jovem também, que casou-se com essa menina hemofílica, ele também é normal para essa característica. E casaram-se, viveram felizes e tiveram N filhos. Sinceramente, eu acho que na casa desse casal não tinha televisão. Não, nada a ver, irmão. Mas, enfim, eu disse para vocês que todas as mães que forem afetadas, elas terão todos os filhos afetados. Por quê, professor? Porque o filho, ele vai pegar da mamãe o X, não é? E o X, que é da mãe afetada, só tem um alelo recessivo para doar. Então, todos os filhos, então, são daltônicos e têm os seguintes genótipos. X, alelo recessivo, Y. Entendido? Bem, agora que vocês entenderam, que vocês já estão expert no assunto... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vou apresentar para vocês a herança ligada ao sexo dominante. Prestem bem atenção nesses detalhes. Olha só, vou dar o exemplo do raquitismo hipofosfatêmico. Que nome esquisito, hein, professor? Pois é.
Esse raquitismo, gente, é um distúrbio metabólico do fosfato. E quando você tem esse distúrbio, ele vai atrapalhar, então, a matriz óssea. Nas crianças, olha só o que vai acontecer. Vai ser aquela criança com aquelas perninhas arqueadas, tortas. Prestem atenção nos genótipos. Agora vai ficar diferente dos exemplos de herança ligada ao sexo recessivo que nós falamos no slide anterior. Presta atenção nesses genótipos aqui. Nesse caso, para a mulher ser normal, ela tem que ser homozigoto recessivo, diferente da outra herança que nós falamos. E o homem, para ser normal, ele tem que ter um alelo recessivo. Agora, se a mulher tiver homozigoto dominante, ela apresenta o raquitismo. Ah, professor, e se ela for heterozigota? Ela também vai apresentar o raquitismo. E o homem continua naquela mesma situação, apenas um traço, o homem já apresenta a característica. Então, olha aí, o homem afetado ele só precisa de um alelo dominante. Legal! Bem louco! Vamos falar então do heredograma característico de uma herança ligada ao sexo dominante. Ou também, pessoal, eu posso falar uma herança alossômica dominante. Prestem atenção nisso, porque se vier no Enem, em alguma prova, se referindo o termo, a este termo como alossômico, vocês vão ter ideia do que está sendo falado. Ah, gente, é uma herança ligada ao sexo dominante. Se ela é ligada ao sexo, estamos nos referindo à região não homóloga do X. Vamos lá. Quais são as características desse heredograma? São as seguintes. Nesse heredograma, nós vamos inverter a situação. Aqui eu vou ter muito mais mulheres afetadas que homens. E eu vou ter a seguinte situação. Os pais afetados terão todas as filhas afetadas também, com essa característica. Vamos entender. Vamos pegar como referência esses caracteres aí, essa simbologia. Os normais vão ser branquinhos, então eu tenho a mulher, a bolinha, e o homem, o quadradinho. O homenzinho com os risquinhos significa o quê? Que eles são afetados, que eles têm o raquitismo. E a mulher, as mulheres também com os tracinhos, significa que elas também apresentam essa característica, esse raquitismo. Nós temos ali representado no início do heredograma um casal em que o homem é afetado e possui o seguinte genótipo, então, o A dominante. É só isso que o homem precisa. E nós temos também uma filha afetada e nós temos uma mulher que não é afetada. Então, nós temos certeza do genótipo dela, que vai ser homozigoto recessivo. Quando eles tiveram essa filha, então, essa filha apresentou a característica porque todas as filhas desse cara vão apresentar. Porque o X que ela pega do pai, ele vem com alelo dominante. O pai apresenta a característica, essa característica é dominante. Então todas as filhas vão ter. Se fodeu. Tranquilão até aqui, né, pessoal? E essa mocinha, ela se casou com um rapaz que não apresenta essa característica. Então sabemos que o genótipo dele é X com alelo recessivo. Eles se casaram, foram muito felizes e tiveram 2 filhos. Só que os 2 apresentaram a característica. Correto? Presta atenção. O rapaz, ele não apresenta. A moça apresenta. Ela tinha a possibilidade de passar o X, A com alelo recessivo, para o filho.
mas ele deu azar. Pegou o alelo dominante da mãe. E a menina, como nós estamos tratando de uma característica dominante, então só dela ter heterozigose, ela já vai apresentar. Então vamos ver. Essa menina, ela se casou com um rapaz normal, que não apresenta o raquitismo. E o rapaz também que apresenta essa característica, né, o irmão dela, se casou com uma moça também que não apresenta. Então sabemos que o genótipo desse rapaz é o X com alelo dominante e o genótipo da menina é heterozigoto. Porque pegou o X lá, dominante da mamãe, e o único X que tinha possível do pai. Agora, nós sabemos que o genótipo também da moça que casou com esse rapaz que possui o raquitismo, que ele é homozigoto recessivo. Ela não apresenta essa característica. E do rapaz também é recessivo. E aquele casal lá do cantinho, em que o pai apresenta essa característica, eles tiveram filhinhos. Olha só, e lá também não tinha televisão. Eles tiveram 2, 4, 6, 7 filhos. Dos 7 filhos, eles tiveram 2 homens. Esses homens não apresentaram essa característica, mas vocês estão vendo que todas as filhas possuem essa característica, então o pai passou para todas. Então nós sabemos que o genótipo delas é heterozigoto, porque a mãe não apresentava característica, então ela é um homozigoto recessivo. E o outro casal também tiveram filhos, só que esses já tinham uma TVzinha menor na casa. Tiveram apenas 3. É mesmo, é? Um não apresentou a característica e as 2 meninas apresentaram. Bem, pessoal, e agora vamos falar da herança restrita ao sexo. Vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte, a hipertricose auricular. O que é isso, professor? Bem, hipertricose é o crescimento excessivo dos pelos nas orelhas. Como que é isso? Olha só esse rapazinho aí. Isso daí não é o cabelo dele não, viu, gente? São os pelos que estão crescendo da orelha dele. Que viagem é essa, velho? Mas é o seguinte, pessoal, essa situação, para alegria de todas as mulheres, só ocorre no homem. Por que só ocorre no homem? Ou nos homens, né? Não sei. Porque essa é uma herança restrita ao sexo. Lembra da região não homóloga do Y, aquela partezinha pequenininha? O gene vai estar presente ali. E é só homem que tem o cromossomo Y. Então, só vai acontecer nos homens. E ainda bem, né? Imagina a mulher com a orelha toda cabeluda, como que ia ser feio. Vamos lá, vou apresentar para vocês os genótipos, então. Ué, Daniel, tem genótipo? Vou apresentar para vocês. Olha só, o homem normal, X e Y. E para o homem expressar essa característica é o seguinte, ele só precisa de ter o gene mutante no cromossomo Y. Então, se ele tiver essa pequena mutação no Y, ele vai apresentar. E quer saber algo mais? Olha só, vou apresentar para vocês agora o heredograma característico desse tipo de herança. Se acontecer em uma família, olha só como vai se dar então as próximas gerações. Nós sabemos que somente os homens são afetados. Beleza. Se um pai for afetado,
todos os filhos serão afetados. Pelo amor de Deus, gente, para de utilizar aquele termo. Os filhos homens, pelo amor de Deus, já está no gênero masculino. Se é filho, é menino, é homem. Tranquilo? Que loucura! Olha só como vai ser o heredograma característico desse tipo de herança. Então, se você bater o olho num heredograma desse, gente, não pensa duas vezes não. O heredograma está se referindo, tá? O heredograma está se referindo à herança restrita ao sexo. Prestem atenção. Nós temos aí, então, a simbologia do heredograma, te indicando os indivíduos normais e os afetados. E o heredograma é esse. Agora, presta atenção. Lá em cima nós temos a geração parental, a primeira geração. O homem apresentava essa característica. Os dois filhos dele também apresentaram. E os netos dele também. Então sabemos que o genótipo desse primeiro XY com o genezinho mutante. E sabemos também que do restante é todo igual. Pronto. Fechou. Tranquilão isso aí. Essa é a característica mais fácil de resolver, né? No heredograma, você identificar que tipo de heredograma é. É mesmo, é? Continuando então nossa aula, eu vou dar as características dos heredogramas e o tipo de herança relacionado a cada um deles. Presta atenção. Característica do primeiro heredograma. Eu tenho pais iguais, certo? Suponhamos os dois pais apresentam ou não apresentam uma característica. E os pais que apresentam alguma característica, eles têm um filho diferente, um filho normal. Primeiro fato. Homens e mulheres, nesse tipo de heredograma, são afetados em quantidades não discrepantes. Então, ali, 4 mulheres apresentam aquilo e 4 homens apresentam também. Tranquilo, professor, até aqui eu entendi. Quando isso acontecer, essas duas características, vou ter a seguinte situação. Eu vou ter uma herança que eu classifico como autossômica. Ah, o que é isso, professor? Está presente num daqueles 22 pares, primeiros pares que eu apresentei para vocês naquela imagem. Tá, mas não é só isso. Aqui eu determinei que eu tenho uma herança autossômica. Agora, como que eu vou saber se ela é dominante, se ela é recessiva? Presta atenção agora. Se eu tenho os pais iguais normais, o que é normal, professor? É que não apresenta característica. E eles têm um filho diferente que apresenta a característica, então eu tenho a herança autossômica recessiva. E se os pais são iguais, afetados e possuem um filho normal, aí eu tenho uma herança autossômica dominante. Até aqui tá fácil, né, pessoal? Só que não. Vamos lá. Próximas características de heredograma. Nesse heredograma aqui eu vou ter muito mais mulheres do que homens afetados. Nós falamos desse há pouco tempo. E os pais vão possuir todas as filhas afetadas. Então, nesse caso, eu vou ter uma herança ligada ao sexo dominante. Nós não falamos que o alelo dominante vai passar para todas as filhas? Então, nesse caso, eu tenho uma herança ligada ao sexo dominante. Não é herança autossômica, é uma herança alossômica. Então, eu posso dizer também que eu tenho uma herança alossômica dominante. Tranquilão? Próximas características de heredograma. Eu vou ter muito mais homens, inverteu a situação agora, do que mulheres afetadas. E as mães vão passar para todos os seus filhos. Então eu vou ter uma herança ligada ao sexo recessiva, ou uma herança alossômica recessiva. E quando eu falo isso,
certo? Ligado ao sexo, eu quero dizer o quê? Que o gene que expressa essa característica está na região não homóloga do X. Tranquilo, né? Tranquilão, professor, entendi tudo. Agora, a característica do último heredograma é mais fácil. Você só vai ver homem afetado nesse tipo de heredograma. Então, eu vou ter uma herança restrita ao sexo. Tranquilão, entendi tudo, professor. Bem, pessoal, agora como dica que eu deixo para vocês, saibam essas características de cada heredograma para você saber resolver o heredograma e determinar o heredograma. Através disso aqui que eu passei para vocês, vocês já vão conseguir determinar os tipos de heredograma. Fácil, fácil. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações do nosso canal. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e um grande abraço a todos.